16º vídeo série ECA comentado. Chegamos até aqui, meus amigos. Chegamos até aqui. Muito obrigado. Antes de iniciar o nosso vídeo, gostaria que você compartilhasse com os seus amigos, que assinasse o canal, que desse o joinha, que mostrasse esse conteúdo para os seus amigos professores que também estão estudando, para os seus amigos concurseiros, conselheiros tutelares, enfim, todo mundo que precisa do ECA para passar em um concurso público. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Artigo 198. Nos procedimentos afetos da Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, e as seguintes adaptações. Então, nós vamos seguir. Sempre que se estiver tratando na Justiça da Infância e da Juventude, quando se tratar de recursos, nós vamos considerar o Código de Processo Civil. Mas temos algumas adaptações que serão descritas aqui. Os recursos serão interpostos independentemente de preparo. Então, vai ter sempre recurso. 2. Em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, que é aqueles recursos após a sentença, o prazo do Ministério Público para a defesa será sempre de 10 dias. Então, o Ministério Público sempre terá 10 dias para apresentar uma defesa sobre os recursos. 3. Quando não se tratar dos recursos de embargos de declaração, que são os últimos. Os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão revisor. Então, os recursos eles têm preferência para serem julgados e eles não precisam de um revisor. 7. Antes de determinar a remessa dos autos à superior instância, no caso de apelação ou de instrumento, ou no caso de agravo, a autoridade judiciária proferirá despacho fundamentado, mantendo ou reformulando a decisão no prazo de 5 dias. Então, fala aqui. Caso haja uma apelação ou algo do tipo, antes de mandar para uma instância superior, a autoridade judiciária terá um prazo de 5 dias para dar uma decisão. 8. Mantida a decisão apelada ou agravada, o escrivão remeterá os autos ou o instrumento à superior instância dentro de 24 horas, independentemente do novo pedido do recorrente. Se a reformar, a remessa dos autos dependerá de pedido expresso da parte interessada ou do Ministério Público, no prazo de 5 dias contando da intimação. Então, essa é mais uma forma de recorrer que o ECA aqui descreve, né? Então, aqui ele diz que se for mantida a decisão ou agravada, então ele recorreu, mas a medida foi agravada, ou mesmo ela foi mantida. Então, olha como que vai proceder esse processo. 199. Contra as decisões proferidas com base no artigo 149, caberá recurso de apelação. 149 diz: compete à autoridade judiciária disciplinar através de portaria ou autorizar mediante alvará entrada e permanência de criança e adolescente, desacompanhados de pais ou responsável, ginásio, desportivo, ou seja, é aquele artigo que diz sobre a entrada ou não de crianças e adolescentes em espetáculos, eventos. Artigo 199-A. A sentença que deferir a adoção produz efeito desde logo, embora sujeita a apelação, que será recebida exclusivamente no efeito devolutivo, salvo se tratar de adoção internacional ou se houver perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ao adotando. Então, aí fala aqui especificamente da adoção. A adoção, ela produz efeito desde logo. Saiu a sentença, já está, adotado, passou a ser filho. Só que é possível ter uma apelação. Essa apelação ela vai ser recebida, mas ela tem um efeito devolutivo, ou seja, não é tão rápido. A não ser se tratar de uma adoção internacional, que o menino vai embora, evidentemente, então tem que ser rápido, ou se apresentar um dano irreparável de difícil reparação ao adotando. Qual é esse dano? Vários, por exemplo, físico, mental, psicológico. Artigo 199-B. A sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar fica sujeita à apelação, que deverá ser recebida apenas no efeito devolutivo. Então, mais uma vez, perdeu o poder familiar, pode apelar, só que é com efeito devolutivo. 99C. Eu vou colocar aqui do lado o que significa efeito devolutivo. 199. C.
Os recursos nos procedimentos de adoção e de destituição de poder familiar, em face da relevância das questões, serão processados com prioridade absoluta, devendo ser imediatamente distribuídos, ou seja, mandado para algum juiz, ficando vedado que aguardem, em qualquer situação, oportuna distribuição. Então tem que ser imediata, não pode esperar. E serão colocadas na mesa para julgamento sem revisão e comparecer urgente do Ministério Público. Então é o mais rápido possível, não tem essa conversa de ficar esperando ser distribuído ou que não possa ir para a mesa do juiz, tem que ser o mais rápido possível e não tem muita frescura não, é rápido. 99D. O relator deverá colocar o processo na mesa para o julgamento no prazo máximo de 60 dias, contado da sua conclusão. 60 dias pode até parecer muito, mas para a justiça brasileira é muito rápido. Raros são os casos com 60 dias, 30 dias, 90 dias a gente consegue fazer ali um processo de revisão, né, de uma sentença, por exemplo. Raros são os casos. Nós temos alguns. São raros. Parágrafo único. O Ministério Público será intimado da data do julgamento e poderá, na sessão, se entender necessário, apresentar oralmente seu parecer. Então aqui é um direito do Ministério Público mostrar o seu parecer oralmente. 199 é: o Ministério Público poderá requerer a instauração de procedimento para apuração de responsabilidade se constatar o descumprimento das providências e dos prazos previstos nos artigos anteriores. Então, nada disso foi realizado dentro do prazo, mais de 60 dias, a sentença não saiu, 24 horas não foi remetido à instância superior, como diz. Se isso acontecer, o Ministério Público vai poder requerer a instauração de um procedimento para apuração de responsabilidade. Capítulo 5 do Ministério Público, artigo 200. As funções do Ministério Público previstas nesta lei serão exercidas nos termos da respectiva lei orgânica. Então, como que o Ministério Público vai atuar no caso do ECA? Segundo a sua lei orgânica. 201. Compete ao Ministério Público. Então, aqui isso é uma competência, é algo que o Ministério Público deve fazer, ou pode fazer. Inciso 1. Conceder a remissão como forma de exclusão do processo. Nós já vimos, né, esse perdão. 2. Promover e acompanhar os processos relativos às infrações atribuídas a adolescentes. É um direito do Ministério Público acompanhar e promover. 3. Promover e acompanhar as ações de alimentos e os procedimentos de suspensão e de destituição do poder familiar, nomeação e remoção de tutores, curadores e guardiões, bem como oficiar em todos os demais procedimentos da competência da Justiça da Infância e da Juventude. Então, o Ministério Público vai participar de tudo, tanto da ação de alimentos, suspensão, destituição do poder familiar, remoção, nomeação de tutores, curadores, guardiões. Então, vai participar de tudo. 4. Promover de ofício ou por solicitação, de ofício é aquilo que acontece normalmente, ou se ele solicitar, a especialização e a inscrição hipotética legal e a prestação de contas dos tutores, curadores e de quaisquer administradores de bens de crianças e adolescentes nas hipóteses do artigo 98. Então, nós temos lá no artigo 98. São medidas aplicáveis à criança e adolescente sempre que os seus direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão, por falta, omissão, abuso dos pais, em razão de sua conduta. 5. Promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção dos interesses individuais, difusos ou coletivos relativos à infância e adolescência, inclusive os definidos no artigo 220, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. Então, quando se tratar de direitos da criança e do adolescente, o Ministério Público pode abrir uma ação civil pública, inquérito civil, pode fazer o que for necessário para garanti-los. Deve, no caso. Inciso 6. Instaurar procedimentos administrativos. E para instruí-los, linha A, expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar a condução coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar. Então, o Ministério Público pode instaurar um procedimento administrativo e ele vai expedir a notificação, notifica a pessoa para colher depoimento ou mesmo um esclarecimento, mas a pessoa não foi, não justificou, não tinha uma justificativa. Eu não fui porque eu estava doente, está aqui o atestado médico, é uma justificativa, mas eu não fui e não tem uma justificativa, então ele pode inclusive requisitar uma condução coercitiva que seja feita pelas polícias. B. Requisitar informações e exames
perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta ou indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. Então, ele pode pedir o que ele achar mais conveniente para garantir o direito da criança e do adolescente. E também na instauração de procedimentos administrativos. Pode pedir inspeções, diligências investigatórias, perícias, exames, requerer informações. Requisitar informações e documentos a particulares e instituições privadas, pode pedir não só dentro do Ministério, não só dentro do sistema público, mas também no privado. Pode pedir o que for a qualquer um, inclusive para particulares. 7. Instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial para apuração de ilícitos ou infrações às normas de proteção à infância e à juventude. Zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. Então aqui está mais uma vez, o primeiro lá instaurar sindicâncias aqui. Zelar pelo efetivo respeito, dos direitos e garantias legais assegurados à criança e adolescente. Impetrar mandado de segurança, de injunção e habeas corpus em qualquer juízo, instância ou tribunal, na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, afetos à criança e adolescente. Então ele pode usar remédios constitucionais, pode tudo para proteger os interesses da criança e do adolescente, na defesa dos seus interesses. 10. Representar ao juízo visando a aplicação de penalidades por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível. Então, o Ministério Público pode fazer uma representação em juízo. Essa representação ela vai visar a aplicação de penalidade. Por quê? Porque alguém cometeu uma infração contra as normas de proteção da infância e da juventude. Isso não vai tirar a obrigação da responsabilidade civil e, se for o caso, até penal daquele do infrator. 11. Inspecionar as entidades públicas e particulares de atendimento e os programas que trata esta lei, adotando de pronto as medidas administrativas e judiciais necessárias à remoção de irregularidades porventura verificadas. Então, o Ministério Público pode inspecionar as entidades públicas e particulares que atendam as crianças, por exemplo, um abrigo, uma casa acolhedora, pode um abrigo, uma instituição de semi-liberdade, uma instituição que atenda as crianças de forma geral. Ela vai poder inspecionar. 12. Requisitar força policial, bem como com a colaboração dos serviços médicos hospitalares, educacionais e de assistência social, públicos ou privados, para o desempenho de suas atribuições. O Ministério Público, inclusive, pode pedir ajuda policial para fazer o que é sua obrigação, caso seja necessário. Parágrafo 1º. A legitimação do Ministério Público para as ações cabíveis previstas neste artigo não impedem a terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo dispuserem a Constituição e esta lei. Então, o Ministério Público ele tem legitimação, ele é legitimado para fazer as ações cabíveis que nós acabamos de escrever, mas isso não impede que terceiros o façam também, como professores, como as pessoas que estão ali no trato direto com as nossas crianças e adolescentes. As atribuições constantes neste artigo não excluem outras, desde que compatíveis com a finalidade do Ministério Público. Então, o Ministério Público pode fazer outras coisas no que se refere à criança e adolescente, mas isso não pode ser incompatível com a finalidade do Ministério Público. 3. O representante do Ministério Público, no exercício de suas funções, terá livre acesso a todo local onde se encontrar criança e adolescente. Então, ele pode, o seu representante, entrar onde for necessário para averiguar, como nós dissemos lá anteriormente, mas aqui descreve em lei e deixa claro que o representante do Ministério Público pode ter acesso, ele tem que ter acesso a todos os locais onde tenham criança e adolescente. O representante do Ministério Público será responsável pelo uso indevido das informações e documentos que requisitar nas hipóteses legais de sigilo. Então, o representante pediu determinadas informações junto, por exemplo, à escola, mas essas informações se extraviaram, não foram utilizadas da forma correta. Ele vai responder.
por isso. Quinto parágrafo. Para o exercício da atribuição de que se trata o inciso 8 deste artigo, poderá o representante do Ministério Público, 8 fala, zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais. Então, ele vai poder reduzir a termo as declarações do declarante, instaurando o competente procedimento sobre sua presidência. B. Entender-se diretamente com a pessoa ou autoridade reclamada em dia, local e horário previamente notificados ou acertados. Então, ele pode ir lá e conversar. Primeiro é reduzir a termos de declaração, ou seja, ele fazer ali uma ata, escrever o que aconteceu. O segundo, e ele vai ser o presidente desse processo. O segundo é entender-se diretamente com a pessoa. Então, ele vai lá, conversa, esclarece, vê o que está acontecendo, por que esses direitos estão sendo feridos. C. Efetuar recomendações visando a melhoria dos serviços públicos ou de relevância pública afetos à criança e ao adolescente, fixando prazo razoável para a sua perfeita adequação. Então, ele vai dar recomendações para que esses serviços melhorem. E, além disso, ele vai fixar um prazo para que isso se dê. 220. Os processos e procedimentos em que não for parte, atuará obrigatoriamente o Ministério Público na defesa dos direitos e interesses de que se trata esta lei, hipótese em que terá vista dos autos depois das partes, podendo juntar documentos e requerer diligências, usando os recursos cabíveis. Então, o Ministério Público não está naquele processo específico, mas ele vai poder participar sim, e ele vai ter vistas depois das partes de todo o processo, e ele ainda vai poder requerer diligências, ajuntar documentos, tudo para a defesa dos direitos e interesses do menor. 203. A intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. Então, a intimação do Ministério Público, em qualquer caso, ela tem que ser feita pessoalmente. 204. A falta de intervenção do Ministério Público acarretará a nulidade do efeito e será declarada de ofício pelo juiz ou a requerimento de qualquer interessado. Então, o Ministério Público não interviu, vai acarretar na nulidade do efeito. Então, não tem mais efeito. 205. As manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas. Então, ele não pode simplesmente falar, é isso, e não tem uma prova, não tem um argumento, não tem um embasamento, tem que ser fundamentado. Pessoal, já é a hora do nosso resumo. Muito obrigado por chegar até aqui. Gostaria que você desse o joinha no vídeo e assinasse o canal. Dos recursos, o 198 vai falar dos procedimentos afetos à criança e à juventude, Podem ser recorridos conforme o Código Processual Civil, mas tem algumas adaptações. O primeiro inciso dessas adaptações, os recursos são interpostos, independentemente de reparo. O inciso 2, em todos os recursos, salvos de embargo de declaração, o Ministério Público e a defesa terá sempre 10 dias. O 3, os recursos terão preferência de julgamento e dispensarão o revisor. O 7, aí fala, antes de terminar, e mandar à instância superior, caso tenha uma apelação ou um instrumento de agravo, qualquer coisa do tipo assim, ou coisa do tipo, a autoridade judiciária proferirá o seu despacho fundamentando, mantendo ou reformulando a decisão no prazo de 5 dias, caso haja essa apelação. O 8. Se for mantida a apelação, ou mesmo agravada, o escrivão vai ter 24 horas para mandar isso para uma instância superior, mesmo que haja um pedido do recorrente, mesmo que recorra novamente. Então, foi agravado ou manda para a instância superior. 199 vai falar que as decisões proferidas com base no artigo 159 caberá recurso de apelação. Nós vimos isso na hora. O 199A fala que a sentença de adoção ela tem efeito desde logo, só que cabe uma apelação. Ela vai ser imediata caso haja um dano irreparável ou de difícil reparação ao adotando, ou se tratar de adoção internacional. O 199B fala da sentença que destitui ambos ou qualquer dos genitores, também fica sujeita à apelação. O 99C fala que todos os recursos nos procedimentos de adoção, destituição de tutela, de poder familiar, de guarda, enfim, gozam de absoluta prioridade no julgamento. O 99D
fala que o relator deverá colocar o processo na mesa de julgamento no prazo máximo de 60 dias. O parágrafo único fala que o Ministério Público será intimado e poderá apresentar o seu parecer oralmente. O 99 fala que o Ministério Público tem a possibilidade de requerer instauração de procedimento caso esses prazos não sejam atendidos. Aí nós chegamos no capítulo 5 do Ministério Público, artigo 200. Aí vai falar das funções do Ministério Público, que são regidas pelo sua própria lei orgânica. Aí fala da competência do Ministério Público, conceder remissão, promover e acompanhar procedimentos, promover e acompanhar ações de alimentos, guarda, curadores, guardiões, tutela, destituição e promoção de poder familiar, enfim, de tudo. Promover de ofício ou por solicitação a prestação de contas para tutores, curadores e qualquer administrador de bens de adolescente. O 5 vai falar que é promover inquérito civil de ação civil pública, para os interesses da criança e do adolescente. O 6, instaurar procedimentos administrativos e nesse processo ele vai instruir que vai poder expedir notificação, requisitar informações, perícias, exames, requisitar informações, documentos a particulares, e a instituições privadas, não só públicas. O inciso 7, instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias, instaurar inquérito policial. 8, zelar pelo efetivo respeito dos direitos e garantias. O 9, impetrar mandado de segurança. 10, representar o juízo visando a aplicação de penalidade por infração cometida contra normas de proteção à criança e adolescente. O 11, inspecionar as entidades públicas e particulares. O 12, requisitar força policial, colaboração de médicos, educacionais, assistência social. Parágrafo 1º, vai falar da legitimidade do Ministério Público para ações civis. Parágrafo 2º, atribuição de constantes neste artigo não excluem outras. Parágrafo 3º, o representante do Ministério Público terá livre acesso a todo local onde se encontram crianças e adolescentes. Parágrafo 4º, o representante do Ministério Público será responsável pelo uso de dados, caso sejam usados indevidamente. O 5º, para o que se trata lá no inciso 8, que nós vimos, poderá o Ministério Público reduzir a termo as declarações do reclamante, entender-se diretamente com a pessoa ou autoridade reclamada, efetuar recomendações visando a melhoria dos serviços públicos. 202 fala que os processos e procedimentos em que não for parte, então aqui vai descrever quando o Ministério Público não é parte, ele também vai poder participar, ele vai ter vista aos autos ao final das partes e terá ali também a possibilidade de ajuntar documentos, requerer diligências, usando os recursos cabíveis. O 203 fala que a intimação do Ministério Público, em qualquer caso, será feita pessoalmente. O 204, a falta de intervenção do Ministério Público acarreta a nulidade do feito. Então ele não interviu, então o feito está nulo. E, finalmente, o 205, as manifestações processuais do representante do Ministério Público deverão ser fundamentadas.